Vamos parar um pouquinho e sentir a nossa respiração. Relaxando todo o corpo. Buscando conectar a nossa consciência, nossa essência, onde tem a fonte da centelha divina. Que o nosso Pai Celestial, presença dentro, presença fora, nos envolva a todos e nos propicie uma reunião de paz e de aprendizado. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Bem-vindos de novo. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. A ideia é que todos vocês continuem lendo o material durante a semana. Esse material é o texto do Pastorino. Como adquiri-lo? Coloca no Google Sabedoria do Evangelho PDF. Aí vem os 8 volumes, basta abaixar o primeiro volume, que é o que a gente está começando. E eu aqui vou indicar as páginas, cada passagem aqui é um encontro. Esse início a gente está fazendo de uma maneira assim dinâmica e de um olhar espiritual também, assim, livre de dogmas e não estamos presos a nenhuma teologia. Então é uma interpretação livre, né? E hoje a gente vai tocar muito em alguns pontos assim delicados, complexos. Esqueci de tirar o som, vamos tirar o som. Então vamos começar com a leitura. Eu vou compartilhar a tela aqui, a leitura do prólogo de Lucas. Alguém fala aí, por favor, tá vendo o prólogo? Sim, tá ótimo. Sim. Ótimo, tudo bem. Bom, gente, assim, é claro que eu não estou preso, nós não estamos fazendo um estudo da sabedoria do Evangelho. A sabedoria do Evangelho, o livro, ele apenas está sendo um guia do temático. Mas o conhecimento nós vamos buscar em várias fontes, né? Vamos buscar na literatura espírita, fora da literatura espírita, na ciência, na internet. Mas eu preciso começar dizendo... Vocês estão me vendo também, não estão? Sim? Sim, vindo. Dá para ver os dois. Dá para ver os dois. Obrigado, Noquinha. Então, esse livro, O Novo Testamento, é uma tradução do Haroldo Dutra, uma tradução da Federação Espírita Brasileira. Então, eu estava vendo assim a riqueza com que ele traduziu direto do grego. Eu vou ler aqui por ele, e aqui a gente está na tela o Pastorino, né? Para vocês terem uma ideia, assim, cada palavra ele coloca em grego as matizes, o sentido da palavra. Vou dar só uma pequena amostra assim, nesse versículo primeiro aí.
Aqui está assim, visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram. Então, só isso aqui, ele começa assim, visto que, ele bota peideper em grego, que quer dizer uma vez que, depois de que, considerando que, né? Muitos empreenderam, ele coloca assim, pôr a mão sobre, tratar do assunto, procurar fazer algo, tentar. Então, quem está pensando em pegar um Novo Testamento seria o Haroldo, tá? A minha indicação. Mas também tem um excelente trabalho que chama Bíblia de Jerusalém. Esse aqui é completa, tem o Velho Testamento e o Novo. São os eruditos de Jerusalém. É uma tradução muito fiel aos textos originais. Mas os textos originais que nós temos não quer dizer que são, vamos dizer assim, todos corretinhos exatamente do jeito que a gente tem hoje. Tá? Hoje eu vou até apresentar outro livro, já que eu estou fazendo. Esse aqui é o Hermínio Miranda, chama Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É um livro impressionante, assim. Ele, um autor muito lúcido. Quando a gente começa a estudar alguns capítulos desse livro, a gente percebe que o cristianismo, do jeito que ele é hoje, ele não é nada parecido com o cristianismo como era original, primitivo. E eu tive uma alegria de perceber que a visão espiritual do evangelho que nós temos hoje, ela bate com o evangelho primitivo da época. Tá? Para vocês terem uma ideia, qual eram algumas ideias da igreja cristã primitiva? Antes da gente entrar em Lucas, eu vou abrir aqui na página 221 para ler 7 princípios como era a igreja primitiva. Os cristãos rejeitavam enfaticamente a ressurreição do Cristo em seu corpo físico. Então, a tese da ressurreição do físico, que é um dogma, a igreja primitiva não aceitava isso. Né? Jesus, quando seguiu aparecendo aos discípulos, ele apareceu em corpo espiritual, em materializações ou semi-materializações. Ele apareceu espiritualmente, mas não foi o cadáver físico que reviveu e depois subiu, né? Como foi colocado depois, né? E hoje é o que as pessoas acreditam, né? Cristãos. A igreja primitiva não aceitava a notícia de que o Cristo havia investido Pedro da autoridade de ser o seu sucessor e com os poderes de ligar e desligar tudo aqui na terra e os papas e aí diante. Não, Cristo não fundou igreja nenhuma, ele ensinou, ele viveu e ele não deixaria nos ombros de um homem. Isso é incoerente, realmente não tem sentido uma coisa dessa. Claro que cada um desses tópicos aqui, o Hermínio Miranda analisa lucidamente, cheio de argumentos, que a gente fica assim bem justificado, né? Bem fundamentado essas ideias. Não reconheciam a autoridade sacerdotal, nem a intermediação do clero no processo da salvação. Para eles, o ser humano tinha uma centelha divina e a salvação era resultante do trabalho pessoal de autoconhecimento. Tá? O que é que houve? Como foi que o cristianismo se perdeu? O poder era dos grupos de oração, de fé e dos profetismos da mediunidade. O Espírito santificado descia e orientava. De repente, esses médios perderam vez e o poder passou para a mão
dos bispos, dos papas, dos sacerdotes, que aí agora iam decidir em concílios o que era a verdade, o que era a heresia, e com isso morreu o espírito, morreu a mediunidade. A mulher e o homem são seres espiritualmente equivalentes. Trataram de colocar o homem na supremacia, trataram de destruir a imagem do feminino, de Maria de Nazaré, até Magdala, Maria de Magdala, que se tornou discípulo, associando ao episódio da pecadora, né? Então, a pregação de Jesus está centrada nos temas da ilusão e do esclarecimento, e não do pecado e arrependimento. Olha que coisa pesada, pecado, arrependimento. Na realidade, nosso trabalho é se libertar das ilusões e da ignorância. E por último, em vez de apresentar-se como um ser à parte na criação, Jesus é um ser espírito evoluído, irmão maior, e não Deus, né? Outro tema que vai precisar ser revisto sobre essa suposta divindade do divino, do Jesus Cristo. Mas vamos ler o texto do Lucas. O prólogo de Lucas: tendo muitos empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como não lhes transmitiram os que foram dele testemunhas oculares desde o princípio e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito uma narração em ordem, para que conheças a verdade das coisas em que foste instruído. Então, hoje a gente vai ver duas partes, que é esse prólogo, e depois nós vamos ver a introdução ao casal Zacarias e Isabel. Por aqui, a gente vê que muita gente empreendeu, né, fazer registros, porque na época a tradição era oral. Jesus nada escreveu, a não ser na areia, né, para dizer que aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra, aquele episódio lá da mulher adúltera. Emmanuel até pergunta assim, não teve um homem adúltero também, não? Bom, então, na verdade, tinha vários textos já no primeiro século, vários textos, evangelhos, não são só esses que a gente conhece, não. Aliás, esses que a gente conhece, eles passaram por um processo todo de formação. Uma fonte comum chamava Marcos, Proto-Marcos. O Marcos teria sido o primeiro evangelho. Baseado em Marcos, aí Mateus e Lucas aproveitam. E aí Lucas faz a sua própria pesquisa, como a gente vai ver hoje. Então, assim, tem o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, tem muitos textos assim apócrifos. Os achados de Qumran, lá em 1945, foram fundamentais para resgate do cristianismo primitivo e algumas coisas como eram, tá? Então isso eu estou lendo muito, eu estou falando baseado nesse livro do Hermínio, O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, porque o cristianismo como era, de fato, ele foi esquecido. Ele foi adulterado, ele foi desviado, assim, em suas propostas. E o Cristo sabia disso.
ele sabia que a mensagem não ia seguir nesse grau de correção saudável como ele trouxe. Por isso que precisava vir o Consolador, tá? Que era a doutrina espírita que ele prometia para restaurar todas as coisas, para nos relembrar o que tinha dito e ainda ensinar mais, porque a verdade vai se impondo. Então, Lucas percebeu na época que havia muitos empreendido fazer uma narração, uma explicação, mas haviam contradições. Tá? Pastorino fala que os primeiros pais da igreja já falavam desse problema de textos. Primeiro, porque era tradição oral, e eles acreditavam que o reino de Deus ia ser naquela encarnação deles. Né? Então, a expectativa dos apóstolos era que o reino ia ser implantado naquela vida deles, não no futuro, como ainda é um futuro para a gente. Né? Primeiro a transição, depois regeneração, por último o mundo feliz, aí a gente vive o reino de Deus. Quantos séculos vão passar ainda? Mas por achar que era naquela vida, não precisava escrever nada. Só que como eles foram morrendo, né, e o primeiro século passou, João, como a gente viu, foi o último a escrever já em 95, em torno de 94, 5 do primeiro século. Aí eles começaram a ficar preocupados em relação à narração coordenada dos fatos, né? Dos fatos que entre nós se realizaram, os fatos sobre a chegada de Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre suas curas e havia uma autoridade maior, vamos para o versículo 2, a autoridade maior era daqueles que eram testemunhas oculares. Então, quem tinha visto Cristo, presenciado e contava, ele tinha, porque a palavra era algo de muita credibilidade na época, assim. Bastavam 2 testemunhas perante um juiz e ele não questionava e prendia e punia qualquer pessoa. Tá? Então, não darás falso testemunho, diz lá o mandamento da lei, né? De Moisés. Está em Êxodo 20. Então, os que foram testemunhas oculares transmitiam, e uns memorizavam e passavam adiante, porque o processo começou a escrita com escrita no barro. Escrevia no barro, mole, aí o sol secava e ficava os pedaços de barro. A escrita mais primitiva é essa. Né? Também cunhava em pedras, e a gente viu que Moisés recebeu os mandamentos dele, né, em pedra. As pedras que foram carregadas naquele baú, né, a Arca da Aliança, que era o tabernáculo, dentro do tabernáculo central do povo que durante 40 anos passou pelo deserto, fugindo da Babilônia. Né? A história de Gênesis, do êxodo do povo. Gênesis não, êxodo do povo dos hebreus. Então, esses testemunhos oculares, desde o princípio, eles eram considerados como ministros da palavra. Da pedra, aí passou o papiro e o pergaminho. Tá? Pergaminho e o papiro, que era o papel, e o couro. O couro, o material, já vimos isso também no encontro passado, um material caro e um material precisava ter manejo, uma espécie de artesão para ir gravando as letras. Mesmo um artesão analfabeto, mas ele era um bom desenhista. E
aí a questão desde do nosso encontro 1, nós estamos numerando nossos encontros, então no encontro 1, a gente, na verdade foi no encontro 0, né, aquele que não foi gravado, mas está na introdução do Pastorino, isso aí está lá sobre os rolos, sobre as interpolações, né, e todo um processo que dava margem para mudança do sentido das frases. Mas o pior de tudo não foi isso, não. Foi inserções de propósito, né? Então vamos colocar aqui no texto, né? Essa história aí de Pedro. Vamos colocar aqui no texto com o objetivo de confirmar o que o nosso concílio resolveu e queimar e dar fim aos textos originais para poder ninguém mais saber. Mas a verdade vem à tona, né? Os evangelhos eram copiados, muita gente se dedicava a copiar e a esconder em vasos, em cavernas, né? E a gente sempre espera um dia, tem a mediunidade, tem a psicometria, que pode também ter acesso às coisas originais. Então, Lucas fala dele próprio. Lucas era médico, Lucas era grego, falava grego, parece que de Antioquia, aquela belíssima igreja primitiva de Antioquia, e era muito associado a Paulo. Lucas conversou com Maria, já passou por Éfeso, acompanhou Paulo em muitas viagens, e Lucas, no estilo muito clássico dos escritores clássicos, desde da Grécia, colocam essa introdução assim, uma introdução num grego erudito, né? Assim, embora falando grego koiné, que era o grego popular, mas no estilo de homenageando alguém, como a gente vai ver, mas, em homenagem, escrevendo para o Teófilo, ou numa introdução assim formal. Outros também faziam isso, outros autores. Também a mim, Lucas, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, então Lucas, ele tinha o hábito da pesquisa, ele tinha um preparo maior do que os outros evangelistas, não sei se mais do que João, mas ele havia investigado tudo cuidadosamente. Lucas era um espírito preparado, aliás, todos eram, né? Existe uma biografia de Lucas chamada A Redenção de um Exilado, que coloca como um dos que vieram de Capela e que atenderam ao convite do Cristo e não mais quiseram voltar, né? E resolveram ficar para ajudar o Cristo na sua missão aqui na Terra. O outro é um clássico, né? O Médico de Homens e de Almas, um livro que muita gente tem em casa e muita gente já leu, livro grosso. Então, pareceu bem a Lucas escrever para esse Teófilo, para dar por escrito uma narração de forma ordenada, em ordem. E quem seria Teófilo? Para que conheça as verdades das coisas em que foste instruído. Parece alguém, algum oficial, alguém, porque o título é excelentíssimo, né? Era alguém nobre, alguém de alto cargo ligado a Roma. E Lucas se dirige a ele tanto aqui nesse prólogo do seu evangelho, voltando aqui para a gente, como também para o prólogo de Atos dos Apóstolos, que é dele também, né? Quando a gente fala que é dele, a gente é atribuído a ele, né? Tem chance de ter sido assim composto, tá? Com auxiliares. Então,
Boa noite, bem-vindos, pessoal que chegou aí depois, que eu não vi chegar, mas estou vendo aqui alguns. E vamos, então, seguir com a segunda parte do trabalho, tá? A gente não pode perder mais tempo, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar agora a história de Zacarias e Isabel. Quem está com o pastorino na mão, pode, por favor, abrir a página 30, que é onde tem o texto do pastorino. Então, Zacarias e Isabel, para os íntimos, Zaca e Bel, né? Mas Zacariá e Elizabeth. Nos dias do rei Herodes, o Grande, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias da turma de Abias. Sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Herodes o Grande entrou em 40, foi nomeado pelo Senado Romano e morreu 4 antes de Cristo. Ele entrou na Judéia, reinou, teve os filhos e era um homem assim sanguinolento, não era assim um homem muito ligado ao poder. Todos nós temos um lado Herodes, né, que é o lado feio assim, primitivo, ligado ao poder, ligado, por exemplo, ele matava os filhos para não passar o poder para os filhos. Ele matava as esposas e então alguém falou assim que era melhor ser um porco de Herodes do que filho. Era mais arriscado ser filho do que um porco lá da fazenda. Então, nesse período, havia um sacerdote. Havia 24 mil sacerdotes, porque quem quiser olhar um pouquinho a história desses sacerdotes, pode abrir o texto do primeiro livro, 1 Crônicas 24, 10. Né? 1 Crônicas, capítulo 24, todo, e o 10 é que fala da 8ª turma, que era a turma de Abias. Porque os descendentes de Arão, vários filhos, foram divididos em foram divididos em 12 turmas. E Abias era a 8ª turma. Descendente de Abias era Isabel, porque a linhagem, a descendência entre os hebreus, quem dava era a mulher. Olha que coisa interessante, né? E nós, aqui a gente tem a questão do nome masculino que vai, mas lá era a mulher. Isabel, por exemplo, a expressão filho de mulher, que é atribuída a João Batista, pode ser que o sentido seja esse. Assim, entre os filhos de mulher, o maior é João Batista. O que é que quer dizer isso? Da linhagem de judeus, João Batista era o espírito mais evoluído entre os hebreus, judeus hebreus. Né? Era o profeta Elias, era o Moisés, era, como a gente já viu, Isaac. Não, Isaac era João Evangelista. Abraão e Jacó. Né? Depois ele foi Moisés. E por último, ele foi João Batista, né? Como a gente vai ver aqui. Então, desses 24 mil, era dividido em 12 turmas. E cada turma tinha cerca de
1000 sacerdotes. E o que é que acontece? Eles serviam 2 anos, 2 semanas em um ano só. 2 semanas em um ano. 24 turmas, 48 semanas. As outras todos serviam, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, as principais festas. E aí, era comum, aí 1000 sacerdotes, eles eram sorteados em grupos para fazer o incenso da manhã, o sacrifício da manhã de um cordeiro macho, purificado de um ano, sem mancha, sem defeito, e para fazer o sacrifício da tarde. E um só era sorteado para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Era a parte mais íntima do Templo de Jerusalém. Eu quero mostrar para vocês aqui umas imagens de como era o Templo de Jerusalém à época. Então, vamos compartilhar outra. Pronto, essa daqui é uma. Olha como era o templo. Isso aqui é uma reconstrução que tem em Jerusalém no museu. Essa parte de fora toda era átrio dos gentios. Qualquer um gentio poderia chegar até aqui fora, mas não podia entrar. Se entrasse, eles matavam na hora, porque era lugar sagrado para eles. O portão de ouro. Aqui dentro tem o átrio dos sacerdotes, a escadaria onde eles falavam, que é o lugar santo, e lá dentro o Santo dos Santos, onde só um sacerdote entrava para renovar as cinzas não, os incensos, e o sacrifício era posto aqui dentro. O sumo sacerdote tinha acesso. Eu acho que ele ia para jantar para jantar o cordeiro, né? Não estou desrespeitando, apenas estou inferindo que isso não ia jogar no lixo, né? Então, as fumaças subiam para que o sacrifício chegasse perfumado a Deus, os incensos. Então, era possível. Então, um grande templo aqui de Jerusalém, reconstruído. Vou ver se tem outra imagem. Eu separei aqui também outra imagem. Essa daqui. Aqui a gente vê também assim o templo. Esse é o segundo templo, né? Que Herodes reconstruiu. Olha que Herodes conquistou a simpatia dos judeus porque ajudou a reconstruir o templo. Apesar de cruel, mas ele foi um político sabido. O portão de ouro, o átrio dos gentios, tem o átrio das mulheres, tem o átrio dos sacerdotes, aqui, e tem o lugar mais sagrado, Santo dos Santos. Repare que tem uma torre aqui, chama Fortaleza Antônia. Aqui tinha soldados romanos vigiando tudo. Toda a movimentação na festa e tal. Eles não interferiam, mas eles estavam de lá observando o que acontecia na cidade sagrada. Na época da Páscoa, milhões de peregrinos chegavam para. Vamos voltar aqui ao nosso texto de Zaca e de Bel. Então, esse Zaca, ele foi, né? Ele foi um médium. Eu compartilhei no grupo
Evangelho Virtual, né, o nosso grupo do Zap fechado, eu compartilhei um texto de André Luiz falando sobre Jesus e a mediunidade. E ele fala, né, o autor André Luiz fala que Zacarias, Isabel, Simeão, Ana e outros eram médiuns que formavam que um campo mediúnico para receber a inspiração de Jesus. E todos têm passagens dizendo que eles eram assim pessoas devotas, eram pessoas religiosas, sintonizadas. Ambos eram justos perante Deus, eram irrepreensíveis, seguiam os mandamentos da lei. Só que tinha um problema, né? Eu vou usar uma palavra feia assim, havia uma desgraça na vida deles, né? É que eles não tinham filhos. Hoje é normal, mas para eles não, né? Para eles não ter filho era uma vergonha, tá? Chegavam a dizer assim, ó, tem 7 condições que o indivíduo não pode acessar a Deus pela prece. Um judeu que não é casado, um judeu que é casado, mas não tem filho. Então, assim, era uma vergonha, era um motivo de humilhação. Eu não sei como é que eles sabiam, porque não tinha exames para saber que o problema era de Isabel, né? Era ela mesmo ou era ele? E ambos deviam ser uns idosos, assim, de 35, 40 anos, né? Que eram considerados idosos, assim, na época. Porque a expectativa de vida, ela foi aumentando. Na época de Kardec era 50 anos, 55, a média, né? Então, havia esse problema, tá? Vamos para a página 32, seguindo o texto. Estando Zacarias lá no seu turno, naquela semana de trabalho, e era possível que um sacerdote passasse a vida inteira e nunca entrasse uma vez sequer para o Santo dos Santos para fazer lá o ofício, porque eram 1000, uma semana e era sorteio. Mas se por um acaso acontecia dele ser sorteado, era o dia mais especial da vida de um sacerdote, porque era assim o máximo, né, da importância do sagrado para eles assim. E estava a semana dele, estava a turma de Abias diante de Deus fazendo, né, no seu grupo a, a, o sorteio caiu para o Zacarias, né? Então ele deve ter ficado muito impactado emocionalmente. Isso é uma coisa assim extraordinária. E cabia a ele entrar no Santo dos Santos, aquela parte mais íntima, onde só entrava um nessa época, né, para queimar o incenso. Vamos aqui, seguindo a página 35. Não, acho que adiantei um pouquinho, a página 32. Não precisava passar ainda. E toda a multidão lá fora orava a hora do incenso. E quando Zacarias estava dentro, aí aparece o anjo do Senhor, e a gente vai saber que era Gabriel, né? O próprio anjo se identifica do lado mais nobre, o lado direito do altar, já do Santo dos Santos. Aí a gente começa a ver assim a mediunidade no Evangelho o tempo todo. Nesse início agora a gente vai ver a mediunidade de sonho de José, nós vamos ver a mediunidade ou da visão de Zacarias ou da materialização do anjo, tanto faz, né? São as duas possibilidades. Ou ele se
materializou para ser visto, ou Zacarias teve uma vidência, ou um mix. Porque Zacarias vendo, ficou perturbado. Imagina você estar num lugar sozinho e aparece uma entidade, né? Assim, parece um espírito. Então, naturalmente, o temor o assaltou. E aqui começa uma das 40 vezes, eu estou chutando, mas é toda hora no Evangelho o conselho que vem da espiritualidade para a gente: ó, não temas. André Luiz fala que o medo é a emoção que mais perturba o ser humano aqui na Terra. E o Evangelho um dos conselhos mais frequentes é não temas. Né? Então a gente vai ver outros: não temais, não tenha medo. Jesus vai falar isso e a gente vai lembrar dessa hora. Então o anjo Gabriel: não temas, Zacarias, porque provavelmente ele estava pensando no problema dele. Ele estava pensando no seu drama de não ser pai, não ter um filho. Então é provável, né? A tua oração, não disse qual, mas é provável, foi ouvida. Ora, se ela foi ouvida e Isabel dará à luz a um filho, provavelmente a oração dele era o desejo da paternidade, né? A vergonha. E deu nome a quem chamará João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento. Ou seja, João não será um filho comum. João vai ser um extraordinário espírito que vai trazer muita alegria. Ele será grande diante do Senhor. Isso não é um espírito qualquer, seu Zaca, né? O anjo só não quis dizer, mas assim, olha, esse aí foi Abraão, esse aí ele foi o Abraão, foi o Isaac, né? Não, foi o Jacó, ele foi o próprio Moisés que está voltando. E, e vai ter característica de um profeta, ele não vai beber vinho, né? É uma pena não beber um vinho. Desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo. Olha que interessante. Desde o ventre da mãe ele será cheio de um Espírito Santo, não é do Espírito Santo, né? Qual é o Espírito Santo que estará no ventre da mãe de Isabel? Ele próprio, inspirado. Ele converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles, ao Deus único, ao Jeová. Ele irá diante do Senhor. Olha que interessante. Ele vai vir como um precursor, ele vai vir na frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Ou seja, ele vai ser o Elias, eu esqueci de citar, né, da linhagem Abraão, Moisés, Jacó, Elias. Então, ele terá o poder e o espírito do próprio Elias, que vem converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Isso aqui, eu penso que esse versículo 17, ele está falando do futuro. Porque não foi naquela geração que os pais e os filhos, né, ficaram em sintonia, nem a obediência, nem a prudência do justo. Isso aqui
preparar para o Senhor um povo dedicado, era a futura reencarnação dele, já como Espírito da Verdade. Quer dizer, ele, Espírito da Verdade que ainda virá, né? Bom, perguntou Zacarias ao anjo. Interessante, a gente vai ver que o Evangelho de Lucas, ele faz as dualidades. Zacarias duvida, Maria acredita. Nascimento de João aqui, daqui a pouco o nascimento de Jesus. Então ele vai fazendo esses paralelos. Talvez para mostrar que Jesus era muito maior do que João Batista, porque havia na época uma tendência de valorizar o Batista e desconsiderar Jesus. Então Zacarias, duvidando, pergunta: como terei certeza disso? Porque eu sou velho, minha mulher já está em idade avançada. Então Gabriel tirou o currículo do bolso, né? Olha aqui, ó. Eu sou Gabriel, né? Que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer essas boas notícias. Então você vai ficar mudo e não vai poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque não deste crédito às minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. A vida inteira eu trabalhei em grupos espirituais, né, mediúnicos e outros, e uma predominância, assim, tipo, 30 pessoas, 28 mulheres, né, 2 homens e tal, às vezes um barulheiro, e eu fico assim: Gabriel, por favor, meu irmão, me dá o sinal, né, me dá um sinal de que essas coisas, né, vão acontecer, ou seja, deixa esse povo mudo aí um pouquinho para fazer um silêncio, né? Um recolhimento que o trabalho mediúnico precisa. Brincadeira à parte, viu, gente? De vez em Eu quando ouvi tem que isso, doutor Fábio. Eu ouvi isso, eu vou registrar isso. Você ouviu, Jaque? Ouvi. Então tem o Gabi, viu? O Gabi para os íntimos, viu? Gabi é o anjo Gabriel. O povo lá fora não entendia porque ele se demorava, né? Zaca estava lá dentro e não saía mais. Será que o homem morreu lá dentro? Mas ele saiu e não podia mais falar. Ele não só ficou mudo, como ele ficou surdo também. Depois ele, é, o processo foi surdo e mudo. E perceberam que ele tinha tido uma visão, porque ele explicava em acenos, né? Cumpriu sua semana de ofício, ele se retirou para a Vila Serrana, onde eles moravam ali perto, 7 quilômetros. O sacerdote podia morar em outra cidade, em Betânia, em Jericó, né? Muitos moravam em Jericó. Só subiam a Jerusalém para a época do seu trabalho semanal. Devia ser bom ser sacerdote, viu, nessa época. Bom, depois desses dias, Isabel, ela concebeu e se recolheu por 5 meses, muito contente, né? Assim me fez o Senhor nos dias em que pôs os olhos sobre mim, para acabar com minha vergonha entre os homens, o meu opróbrio entre os homens. Interromper. Então, pessoal, essa é a história de Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria, as duas eram amigas. Então, João Batista será primo de Jesus e a gente vai ver isso na sequência, tá? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, dá tempo falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem mãozinha aberta, mãozinha.
Chat, nada. Alberto, hoje é igrejeiro e manipulado por preferências de religiosos. O que, Alberto, que é igrejeiro e manipulado por preferência de religiosos? Pode explicar? Foi quando você falou do cristianismo primitivo. Sim, sim. Totalmente diferente o cristianismo, viu? E nós vamos ver aqui o que é que a gente consegue resgatar, né? Vamos estudar juntos e na próxima semana a gente dá sequência agora com o, o anúncio, a anunciação, né? O Gabriel vai até Maria. Gabriel estava pela terra esses dias, né? Aparecendo e dando cumprimento lá à missão de Jesus. Bom, pessoal, então vamos para os encontros estão sendo gravados no canal, tá? No canal nosso, uma série que chama Evangelho Virtual. E daqui de hoje para 1 ou 2 dias a gente vai estar colocando o vídeo no ou até hoje mais tarde, quem sabe. Vamos concluir nosso fazendo a oração musical. Inspirando juntos, nossa oração, que a gente tem alguém que a gente ama, está distante, vamos enviar nossa vibração de desejo de paz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar,
gente. Boa semana. Um beijinho no coração. Deus nos abençoe. Boa noite. Ô, Boa Fábio, noite. essa gravação, ela tá ficando é no YouTube? Boa noite, boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite. Obrigada, muito obrigada. Boa Linda.